O golpista pode estar mais perto do que você imagina. Olá, eu sou a professora Solange Tomiyama, sou doutora e mestre em Direito, advogada, e nesse canal eu abordo assuntos relacionados ao direito, faculdade e temas relacionados ao cotidiano de dúvidas que os internautas trazem e que podem ser as suas. No vídeo de hoje, eu vou abordar um assunto muito delicado que serve de alerta e que foi objeto, inclusive, de um alerta de um cliente meu que foi vítima essa semana e que, não só na qualidade de idoso, mas na qualidade de uma pessoa de boa fé que confia nas pessoas e que precisa sim ficar atento. Então, a gente vai abordar o caso, como é que a gente solucionou e a atenção que vocês têm que ter em relação àquelas pessoas e ambientes que você acredita estar seguro e que de repente você pode estar levando um golpe sem saber. Qual é o caso? O caso é de um cliente já idoso, junto com os irmãos, ele e mais 7, tinha um sítio, de propriedade dos pais já falecidos. Como era antigamente, eles só tinham a posse, quer dizer, não tinha documentação. Então, eu já vinha trabalhando com eles há muito tempo, desde a sua regularização. Então, eu tive que transformar aquela posse em propriedade. Então, eu tive que registrar aquela posse. Logo depois, nós fizemos o inventário do pai, da mãe, fizemos a partilha entre os irmãos. Essa partilha deu um certo trabalho, porque como se trata de 8 irmãos, dentre eles um é desaparecido, então teve que trabalhar um processo de ausência. E aí, nessa partilha, então, ficou tudo registrado e pronto para ser vendido aquela grande propriedade. E aí apareceu um comprador, eu fui contratada para acompanhar essa intermediação, então, junto com análise documental, tem toda uma burocracia e um acompanhamento para a parte da negociação, para a parte da verificação em relação à adequação, em relação se todos estão de acordo, se atende às exigências. Nesse meio tempo, havia um problema trabalhista, depois havia um problema de uso capião, aí depois havia um problema de dimensão da área, porque o comprador falou que a área era menor. Então, foi um processo muito exaustivo que depois de 4 anos, nós finalmente conseguimos assinar a escritura de compra e venda. Eu converso para vocês que foi até um alívio, porque nós ficamos envolvidos, com os clientes, nós ficamos preocupados. Eu até tive um momento no rompante da noite, assim, da madrugada, eu falei, nossa, tem essa parte que eu esqueci de mencionar. E aí era uma questão da homologação de um acordo trabalhista, de uma caseira que precisava constar. Então, lá na hora do registro, eu falei, olha, é melhor que se faça, inclusive, a homologação e juízo, para que vocês tenham a segurança bem firme em relação a tudo e para que vocês não tenham lá no futuro uma dor de cabeça. Então, feito isso, e eles muito seguros com a minha orientação, eles receberam o dinheiro. Então, falou assim, olha, agora não corro risco algum. Realizado tudo isso, a gente até saiu para comemorar, eles me agradeceram, eles ficaram muito felizes, a gente até relaxou, porque de fato o advogado, quando sente que fez um bom trabalho, ele até se sente responsável por aquela felicidade das duas partes, comemorando, tanto o comprador de ter feito um bom negócio, quanto o vendedor de ter se concretizado, né? Na semana seguinte, eu fiquei com a pulga atrás da orelha e eu confio muito na minha intuição e eu liguei para um desses clientes, né? E eu falei assim, tudo bem com o senhor? Como é que o senhor está? Eu falei assim, eu tô feliz da vida, porque eu apliquei o meu dinheiro num fundo de investimento. E eu falei, qual fundo que o senhor aplicou? Ah, no que a gerente me indicou.
E eu sou muito desconfiada com o gerente de banco, especialmente os bancões tradicionais, né? Esses que têm agências nas avenidas, né? Esses tradicionais que a gente conhece. Por quê? Porque os bancões, se vocês pesquisarem, vocês conseguem pegar informações de que eles oferecem produtos ruins para o correntista. Geralmente, isso você não precisa ser muito expert. Basta você ver o tipo de aplicação que ele oferece. Ele oferece uma aplicação dentro de, como se fosse uma prateleira. A aplicação que é melhor primeiro para ele e depois, se for interessante, para o correntista. Ele não está nem aí se o correntista vai ou não ganhar dinheiro. Só que a pessoa mais antiga, ela tá acostumada ao quê? Ah, eu confio só no bancão, porque o banco, ele vai lá guardar o meu dinheiro. É como se fosse um colchão de antigamente. Eu coloco o dinheiro lá e nunca vai sumir o meu dinheiro. Só que esse raciocínio, ele é errado. Por quê? Porque o banco, hoje em dia, ele tem que mudar essa mentalidade. Ele tem que ofertar um produto bom para o banco e também para o correntista. Então, pensando nisso, eu busquei esse meu cliente e falei assim: eu posso te levar a um outro agente financeiro de minha confiança, só para ele analisar e ele te explicar como é que são os investimentos em banco, outros tipos de banco, como por exemplo os bancos digitais. Esse meu cliente ficou meio desconfiado, né? Não queria, mas como ele confia muito em mim, ele me acompanhou. E aí essa pessoa de muita confiança abriu os números e falou assim: olha, nós temos aplicações que rendem pelo menos um pouco mais da inflação, né? Que tem esse produto. Por que que nós temos esse tipo de aplicação? Porque nós, desses bancos, outros bancos digitais, temos uma cartela de produtos mais atrativos para justamente chamar a atenção desses novos clientes, diferente dos bancões tradicionais. E aí nós ficamos com isso na cabeça e a gente levou uma lição de casa. Assim, vai lá no seu bancão, pega o nome do seu fundo que você investiu para eu fazer um comparativo em relação à inflação para saber o quanto ele investiu. A gente chegou lá no bancão dele, a gerente, ela fez uma cara de susto, sabe? Aquela coisa assim, nossa, descobriram, o que você está fazendo aqui? Né? Toda desconfiada, ai, pois não, né? O que você está fazendo aqui? E eu falei assim, eu queria um extrato da conta dele, né? Eu sou advogada, eu gostaria de saber aonde ele aplicou. Eu queria a policy dessa aplicação, eu queria o contrato, eu queria saber aonde ele aplicou. E aí, de posse dessas informações, quando a gente fez o comparativo, de fato, aqui está a inflação, a aplicação dele rende isso daqui, rende menos. Significa dizer que ele colocou o dinheiro dele e já começou a desvalorizar o dinheiro dele. E aí deu desespero nele porque ele viu que ele começou a perder dinheiro. Qual foi a atitude para a gente mudar tudo isso? A gente abriu a conta nesse outro banco digital, fizemos a portabilidade dessa aplicação, porque se a gente tirasse o dinheiro dessa aplicação, ele ia perder mais dinheiro ainda, para esse agente financeiro começar a aplicar em outros fundos. E a outra metade do dinheiro que ele não havia aplicado, começar a fazer um outro tipo de aplicação muito melhor e conforme o perfil dele. Porque a gerente do bancão, o que ela tinha feito? Ela tinha feito uma aplicação ruim e ainda que para que ele não mexesse por 24 meses, né? Então, assim, um senhor de idade que se acontecesse alguma doença, ele não ia poder mexer por 24 meses. E o pior, durante esse período ia render menos que a inflação. Quer dizer,
ela enganou ele na cara larga, né? Sem ficar vermelha. Então a gente fez esse movimento, só que eu ainda fiz um alerta para ela que se ela não tomasse providências, nós ingressaríamos com uma ação contra esse bancão, justamente porque ela estaria agindo de má fé e agindo de forma ilícita com essa pessoa idosa. Porque ela estaria enganando ele. Quantos mais idosos ela tem enganado? Quantos outros clientes ela tem enganado para cumprir a meta que o banco impõe a ela a cumprir? Porque o que a gente conclui com tudo isso? Ora, não é porque você está dentro de uma agência bancária, não é porque você está lá confiando na pessoa que se diz, vou te ajudar, que ela também não está te passando para trás. Você tem que desconfiar, porque a gerente do banco, ela estava preocupada com a meta do banco dela, ela estava preocupada com os rendimentos para o banco dela e não para o cliente. Enquanto isso, o dinheiro daquele cliente já estava valendo menos do que quando ele depositou e ele aplicou. E aí, ele acreditando que aquele dinheiro estava rendendo, na verdade, ele estava retendo, ele estava diminuindo. Então, ele estava sofrendo um golpe sem saber que era um golpe. E a gente tem que tomar cuidado porque o golpista, ele tá mais perto do que a gente imagina. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que não sabe, nem desconfia que está sofrendo golpe, ou ainda que está acreditando nas pessoas, ou está acreditando no banco, sem ao menos questionar se ele está fazendo certo com você ou com seu familiar, tá bom? E se inscreva no canal, porque assim eu sei diretamente que você gosta de vídeos também que eu faço do dia a dia do advogado que se preocupa daqui para você dali. Te vejo no próximo vídeo, grande beijo, tchau, tchau!